Em João capítulo 4 narra a história de Jesus em Samaria, quando ele chegou junto ao poço e pediu água a uma mulher samaritana. Eu vou ler aqui o verso 8 até o 15 mais ou menos, para quem não conhece, apesar de ser um texto bem conhecido, tem pessoas que podem não conhecer. Eu vou ler o verso 9. A mulher negou dar a água a Jesus. Eu vou ler do 9 até o 15, mais ou menos. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo demais. Onde, pois, tens a água viva? O verso 13. Jesus respondeu: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, e não venha mais aqui para tirá-la. Só até aqui. Quem não conhece pode ler toda a história aqui para compreender melhor. Toda a mensagem será baseada no livro de João. Então vamos analisar o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Jesus não foi pego de surpresa. Na verdade, quem foi pego de surpresa foi ela. Jesus usou uma oportunidade. Ele usou isso como oportunidade para evangelizar aquela mulher. Jesus pediu água a ela, sabendo que judeus e samaritanos não se comunicavam. Ele sabia disso. Ele sabia qual seria a resposta dela, qual seria a reação dela. E através da resposta dela, ele iria se identificar e evangelizá-la. Veja mais adiante que Jesus já sabia que ela tinha 5 maridos. Ele já sabia. Jesus não foi pego de surpresa. Ele usou isto como oportunidade para evangelizar aquela mulher. A conversa que Jesus teve com a mulher revela sua dedicação ao propósito de salvar os pecadores. Jesus apresentou algo a ela que era mais importante do que comida e bebida. Jesus apresentou a ela a água viva que mata a sede da alma e conduz à vida eterna. Jesus se apresentou a ela como alimento e bebida. Como está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus é Deus. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água viva. Jesus se apresentou em algumas ocasiões como a água da vida. A água que Jesus apresentou a ela significa a vida espiritual. E para usufruir desta água é necessário que a pessoa a beba. Verso 14. Em João 7, 37 e 38, Jesus disse: Quem tem sede, venha a mim e beba. Ele se apresentou como a água. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus é a água que sacia a sede da alma. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus, passa a ter uma vida transbordante no Espírito. A água viva correrá do seu ventre, correrá do seu ser, com a mensagem da salvação. Será uma fonte inesgotável. Como Jesus disse, rios de água viva correrão do seu ventre, sem limite. Inesgotável, uma fonte inesgotável. Não extinguais o Espírito. O Espírito não tem limite para se encher do Espírito Santo.
não tem limite. Não é limitado. No verso 37 ele disse: venha a mim e beba. Beba. Ele se apresentou como a água. No livro de São João, ele se apresenta como a água. Água, palavra. Ele é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, Jesus é apresentado como o Verbo. Verbo é palavra. Palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus personificada. Deus se revelou ao homem através de Jesus Cristo. Assim como a comida mata a fome e a água mata a sede, Jesus é a água que sacia a sede da alma. É o alimento que alimenta a alma da pessoa. Jesus se identifica como a fonte, mas tem que ir até a fonte através da pregação do Evangelho. Somente através da pregação do Evangelho e a aceitação dele, a pessoa chegará à fonte. Ele é a fonte inesgotável da água da vida, que é a palavra. Mateus 11, 28, ele disse: vinde a mim. Vinde, tem que ir até ele. João 6, 53, deixa eu ler aqui. Sempre no livro de João. Veja que Jesus disse. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Comer a sua carne e beber o seu sangue. Ele mesmo interpretou, no verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Está aqui. Quem de mim se alimenta. Quem não se alimenta dele, não tem vida. E quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Tem vida. Alimento, o pão, a água. Jesus se apresentou como alimento no livro de São João, no Evangelho de São João. Jesus se identificou aqui, em João, como o alimento, e só terá vida quem se alimenta dele. Quem não se alimenta dele não tem vida em si mesmo. Verso 53. Em João 3, verso 5, quem não nascer da água não pode entrar no reino de Deus. É uma pessoa morta, espiritual, quem não nascer da palavra. Quem não se alimentar da palavra, que é Jesus, está morto em si mesmo, não tem vida, está morto espiritualmente, será condenado. João 6,35, Jesus se identificou como o pão da vida. Então, para resumir, vemos que Jesus, os discípulos, os apóstolos, não mediam esforços para pregar o Evangelho. Podemos crer, podemos ver através dessa mensagem e entender que a mulher samaritana creu e voltou para casa saciada espiritualmente e anunciou às outras pessoas que foram até Jesus. E agora a mulher, transbordando, aprendeu que Jesus a ensinou que o lugar de adoração a Deus seria em espírito, e não no templo e nem no monte. Ela entendeu e ficou registrado aqui na palavra. Em qualquer lugar onde estiverem 2 ou 3 que beberem desta água, o Espírito Santo estará no meio deles.